Amigos do futebol, amigos que como eu gostam do futebol, salve, aqui estamos para o nosso encontro no Portal de Maringá, dentro Na Área do Esporte, para falar de coisas do nosso futebol, deste campeonato paranaense que está pulsando, que vai para a sua quinta rodada, e em relação às equipes que representam a cidade de Canção, um clima de tensão de um lado e um clima de expectativa positiva do outro. O Galo Maringá e o Maringá Futebol Clube jogam neste meio de semana. A equipe alvinegra vai a Londrina enfrentar o Londrina na busca do primeiro resultado positivo e precisa deste resultado de uma forma, se não desesperada, pelo menos cautelar, não é? Chegamos à quinta rodada, vamos para a quinta rodada e quando o árbitro determinar a interrupção do primeiro para o segundo tempo, nesta quinta rodada, nós já estaremos na metade do turno único, que classifica as 8 equipes para a próxima fase da competição, não é? As 8 equipes que chegarem ao final deste turno único, nas melhores posições, do primeiro ao oitavo, permanecem na competição, fazem o quadrangular para a definição da sequência. As duas intermediárias não vão a lugar nenhum, simplesmente deixam o torneio, e o que é grave, o que é ameaçador, o que é preocupante, as duas últimas caem para a Série B do Campeonato Brasileiro, caem para a divisão de acesso. E o Galo Maringá, que trocou de técnico, que o Claudemir Sturion demitiu-se, pediu para sair depois de perder em casa para o Azures. O Emerson Cris assumiu para estrear diante do Atlético, até fez um bom jogo, mas perdeu, não é? Até os brincalhões dizem, jogou como nunca e perdeu como sempre. Não é nem momento de brincadeira, porque há uma situação de tensão no Galo Maringá. O Emerson Cris tem em mãos um elenco de qualidade, um elenco que pode reagir, mas precisa fazê-lo já a partir deste jogo contra o Londrina no Estádio do Café. O Londrina que também não está bem, que também é uma equipe que experimenta a pressão por conta de que nas 4 rodadas ainda não venceu. Não teve um empate com o Curitiba de 3-3, teve ali outros empates e acabou perdendo para o Cianorte. O Londrina também não venceu. Então, se há pressão sobre o Galo Maringá, há pressão também sobre o Londrina do Emerson Ávila. Vai jogar em casa, se bem que lá em Londrina não significa muita coisa por conta de que o torcedor londrinense não tem dado apoio, não tem comparecido em massa para prestigiar. Mas é o campo do adversário, no caso do Galo Maringá, tem que pensar nisso. E o Emerson Cris certamente sabe da responsabilidade. Poder-se dizer um empate em Londrina é um bom resultado, seria em circunstâncias normais, mas o Galo Maringá não vive circunstância normal. O Galo Maringá jogou 4 vezes, perdeu 2, empatou 2. Perdeu 2, perdeu 3, empatou 1. Fez um único ponto, é o time com pior desempenho. Então, nestas circunstâncias, não se pode dizer que o empate seria interessante lá em Londrina. É preciso que o Galo Maringá pise o gramado do Estádio do Café, pensando com foco na vitória, com foco em trazer os 3 pontos, aí sim, joga em casa contra o Cianorte, aí o campeonato segue de uma forma em que se pode respirar. É esta a situação do Galo Maringá. Particularmente acredito na possibilidade de classificar entre os 8 que vão para a fase seguinte, mas vejo isso com uma certa preocupação. O torcedor do Alvinegro certamente está preocupado porque sabe que já paira sobre o time uma ameaça até de rebaixamento, por que não, né? A diretoria do Galo Maringá, a comissão técnica, ninguém pensava nisso no início da competição, mas você se chegar à quinta rodada com um único ponto, aí sim vai para o restante da competição se debatendo para evitar as chamas do rebaixamento. É esta a tensa situação do Galo Maringá, do time do Emerson Cris, que joga contra o Londrina Esporte Clube nesta quarta-feira. No dia seguinte, o Maringá Futebol Clube, já numa situação mais tranquila, vai a Ponta Grossa buscar pontos para se confirmar ali no chamado G4. Os resultados da rodada anterior tiraram o time da liderança que chegou experimentada, no primeiro lugar na classificação, para um terceiro lugar. Ainda é uma posição confortável, 8 pontos ganhos. Fez um bom jogo contra o Atlético na Arena da Baixada, chegou até a merecer o resultado melhor que o empate de 1-1 que trouxe. Notadamente, num primeiro tempo, teve prejuízo por conta da atitude da arbitragem, que anulou aquele gol absurdo do Serginho. Fez um gol legal, os jogadores vão para o meio do campo, bola no círculo central, sem VAR, sem nada, de repente, do nada, o árbitro, Passarolo o nome dele, simplesmente cancelou o gol. Isso prejudicou muito a equipe do Maringá Futebol Clube, que trouxe um bom resultado da capital e fez um bom jogo.
Eu vou conversar com o Castilho, e daqui a pouquinho essa entrevista entra, para que a gente possa dimensionar o que é que pensa o Jorge Castilho, por conta de que muitas críticas pesaram sobre ele, em função de que, contra o Atlético Paranaense, que é um time qualificado, que é um favorito ao título, para a conquista do título do Campeonato Paranaense, que é o 4º time no ranking nacional da CBF, que é o bicampeão sul-americano, que tem jogadores de seleções sul-americanas, enfim. E contra este time, o Jorge Castilho viu seus comandados fazerem uma belíssima partida. Ele adotou o sistema de 3 zagueiros, que não significa retranca necessariamente, por conta de quando você reforça a sua zaga, a sua composição de zaga, você autoriza homens de meio campo a serem mais libertos, serem mais livres. Então, muita gente diz que quem usa 3 zagueiros é retranqueiro. Eu não faço essa avaliação, eu acho que não. E ficou provado no jogo contra o Atlético. Ele escalou 3 zagueiros e, num primeiro tempo, principalmente, foi massacrante. Partiu para cima do Atlético, fez um jogo extraordinário, merecia resultado melhor que o empate. Na sequência, diante do Cascavel, no jogo anterior, jogando no estádio regional Willie Davids, ele abriu mão dos 3 zagueiros, veio com o sistema tradicional, e aí o seu time não rendeu, o seu time fez uma partida considerada ruim, não é? Conseguiu um empate, marcou 1 ponto, mas o Cascavel marcou primeiro, o Cascavel ficou. Claro que o Cascavel veio com essa proposta de não permitir que o Maringá Futebol Clube jogasse, mas é coisa do jogo. São armas que o adversário tem, são armas que o adversário usa, e é a obrigação de um time como o Maringá Futebol Clube, em tese tecnicamente superior, seria obrigação superar o Cascavel, mas não conseguiu. Empatou a duras penas com o gol do zagueiro Vilar, já no finalzinho do jogo, e o time não fez um bom resultado. E agora, na entrevista, vocês sentirão, eu pergunto a Castilho sobre que time ele vai pôr em campo. Aquele que jogou contra o Atlético, com 3 zagueiros, ou aquele que ele pôs contra o Cascavel, que não rendeu bem. Claro que ele não vai dizer a escalação, não vai revelar a escalação, por conta do segredo necessário, a estratégia para que o adversário não saiba o jogo. Mas vamos à entrevista com o Castilho e dá para você se sentir melhor. Nesses momentos de preparação para a partida importante, partida contra o Operário lá em Ponta Grossa. Castilho, na coletiva você explicou sobre isso, sobre a questão dos 2 jogos recentes. O que é que você faz para enfrentar o Fantasma? Faz um misto das 2 últimas equipes? Tem uma estratégia diferente? Estamos analisando bem o adversário, temos algumas estratégias a colocar em prática. A questão da equipe ainda, a gente vai ver quais são os jogadores que se encaixam melhor para essa estratégia. Estamos analisando a questão física dos atletas também para essa maratona de jogos, né? Então nós temos que nos precaver nessa questão também, mas a estratégia ela já tá montada, agora só falta escolher as peças que vão compor a equipe para o jogo contra o Fantasma, que será um jogo muito difícil, um jogo fora de casa, onde nós temos que ir lá respeitando, sabendo o favoritismo do adversário, mas é buscar os 3 pontos. Você certamente avaliou o desempenho do seu adversário na partida anterior, veio impactado por uma derrota por 4-0. Você acha que esse resultado recente do seu rival vai ter alguma influência no jogo, em termos de comportamento do oponente? Pode ter, por 2 motivos, né? O resultado negativo da última rodada e por estar jogando em casa. Acredito eu que o Operário não vai abrir mão daquilo que eles fazem na casa deles, de jogar para cima, buscar sempre o gol. É um time que gosta da posse de bola. Nós temos que estar atento nisso e atento também à força que eles são na casa deles. Então nós temos que ir lá com uma concentração muito elevada para que a gente possa sair de lá com o resultado positivo. E contra o Atlético, e você deve estar com o saco cheio de ouvir isso, contra o Atlético, contra o Cascavel, a gente sabe que de adversários diferentes, jogos diferentes, mas você adotou a estratégia de posicionar 3 zagueiros, o que não significou, pelo menos para quem viu o jogo, um time defensivo, retranqueiro. Você foi para cima do valoroso adversário. Você considera isso, essa posição de 3 zagueiros, 2 zagueiros, o que é que você tem para esse jogo contra o Ceará? A gente considera todas as maneiras, né? A gente faz um balanço, estuda o adversário, vê o que é melhor, se é com 3 zagueiros, se é com 2 zagueiros, né? Se é com 3 zagueiros. O adversário é quem não pode saber, né? Quem não pode saber é o adversário, e acredito que até momentos antes da partida o adversário não vai saber, porque nós estamos estudando bem e vamos ver o que a gente vai escolher de melhor para enfrentar o jogo. Tá certo, obrigado. É isso. Viram então que o Castilho está confiante, não é? Ele reconhece que contra o Atlético jogou bem, que contra o Cascavel nem tanto. Não revela o time que vai botar em campo,
fica aí a expectativa. Por sorte, o Castilho tem peças, não é? Ele pode se dar o luxo de mudar a estratégia, se quiser usar 3 zagueiros pode fazê-lo, pode dar uma reforçada no meio campo, como pode vitaminizar, botar mais vitamina no ataque. Enfim, é fato que é uma partida crucial. Acho até que se o Maringá vence o Operário em Ponta Grossa, e isso não está fora de cogitação, pode praticamente antecipar a sua classificação para a segunda fase da competição. Oxalá isso aconteça. Sorte boa para o Maringá Futebol Clube, sorte também para o Galo Maringá. Isso falando a partir do sentimento do torcedor maringaense, né? Sei que você nos assiste em todo o Paraná, em todo o Brasil, e certamente torce por outras agremiações, inclusive você de Ponta Grossa, que deve estar torcendo por Operário, é muito natural, e com os londrinenses não acontece o contrário. Mas, enfim, que tenhamos bons jogos e que a gente possa voltar aqui para esse nosso, na área do esporte, falando destes resultados com perspectivas melhores, principalmente para o Galo Maringá, que está sob pressão. Era isso. Um abraço fraternal e forte para quem é do Sul, para quem é do Norte. Axé e boa sorte.